Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental. Volume 3, semana também 3, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje, vem comigo. Bom, antes de fazer a atividade número 1, eu quero falar um pouquinho sobre os triângulos e os tipos de triângulo. Porque nós podemos classificar os triângulos de acordo com os seus lados e também podemos classificar os triângulos de acordo com seus ângulos internos, ok? Bom, vamos primeiro aqui aos triângulos quanto aos seus lados. Um triângulo, pessoal, quando um triângulo tem 3 lados iguais, ou seja, 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, por exemplo, eu faço aqui um triângulo, ó. Esse triângulo, esse lado mede 2, esse mede 2 e esse mede 2. Então, esse triângulo que os 3 lados têm a mesma medida é chamado de triângulo equilátero, isso mesmo. Quando o triângulo tem 2 lados iguais, e eu vou fazer um outro aqui, ó, um outro triângulo em que esse lado mede 5, esse mede 5 e esse aqui mede 8. Por exemplo, 2 lados iguais, esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, tá bom? E um triângulo em que os 3 lados são diferentes, aí eu vou fazer um outro qualquer aqui, ó. Aqui ó, um pequeno triângulo, aqui mede 2, aqui mede 4 e aqui mede 6. Observe que as 3 medidas são diferentes. Então, quando as 3 medidas dos seus lados são diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Só para recapitular aqui, um triângulo que tem 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero, isso mesmo. 3 lados diferentes, escaleno, ó. E 2 lados iguais, triângulo isósceles, beleza? Isso é quando nós olhamos os lados. Mas também eu posso olhar os ângulos internos, né? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó, em que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Observa que são ângulos menores do que 90. São ângulos que nós chamamos de ângulos agudos. Lembra que nós estudamos sobre os ângulos? Um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Um ângulo menor do que 90 é chamado de ângulo agudo. Um ângulo maior do que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso. Lembra que nós estudamos? Pois é. Então aqui eu fiz um triângulo em que os 3 ângulos são agudos. E um triângulo em que os 3 ângulos são agudos é chamado de acutângulo, tá bom? Então aqui eu coloquei 60, 60 e 60, mas pode ser qualquer medida entre 0 e 90. A única regra é, são 3 ângulos agudos, então esse triângulo é chamado de acutângulo. Ou ainda, eu posso fazer um triângulo desse jeito aqui, dá uma olhada, ó. Esse triângulo em que esse ângulo aqui mede 120 graus. 120 graus é que tipo de ângulo, pessoal? Lembra a classificação? 120 graus é um ângulo obtuso. Se esse ângulo é obtuso, então esse triângulo é chamado de obtusângulo, tá bom? Então, triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Aí você fala assim, professor, pode ter 2 ângulos obtusos o triângulo? Não. Por quê? Porque o triângulo, quando eu somo os ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos, eu vou colocar aqui, ó, internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então a soma dos ângulos internos é 180. Como o obtuso é maior do que 90, não tem como um triângulo ter 2 ângulos obtusos, tá bom? Então um ângulo obtuso, o triângulo é obtusângulo. E por fim, um triângulo desse jeito aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Lembra quando você vê um quadradinho com a bolinha no meio? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ângulo reto. Lembra que nós estudamos? É um ângulo reto. E um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá bom? Bom, quando um triângulo
tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Simples, né? Ângulo reto, retângulo. Ângulo obtuso, obtusângulo. Ângulos agudos, acutângulos, tá bom? Então, são essas as formas de classificar um triângulo, de acordo com o lado e de acordo com os seus ângulos. E aí nós vamos fazer a atividade número 1, e dentro da atividade número 1, nós vamos dar a classificação desses triângulos. Vamos à atividade número 1, vem comigo. A atividade número 1 diz o seguinte, olha, determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação à medida dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Então vamos lá, eu tenho que calcular aqui o valor do ângulo X e eu vou classificar o triângulo de acordo com o lado e de acordo com o ângulo, ok? Então eu posso já classificar de acordo com o lado, pessoal. Dá uma olhada, ó. Esse triângulo aqui tem 3 lados iguais. Triângulo que tem 3 lados iguais, qual que é o nome dele? Isso mesmo, é um triângulo equilátero. Então eu já posso classificar aqui, ó. É um triângulo equilátero, tá bom? Aí, se eu quiser classificar ali também quanto aos ângulos, eu posso. Vou te falar um segredinho aqui, dá uma olhadinha. Todo triângulo equilátero, ele é automaticamente acutângulo. Você lembra o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo em que os 3 ângulos internos são menores do que 90. Por que todo triângulo equilátero é acutângulo? Porque, olha, se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, porque os 3 lados são iguais. Então, se aqui é x e aqui é x. Eu falei com vocês o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? Isso mesmo, 180. Então aqui, ó, x mais x mais x, ó, x mais x mais x é igual a 180 graus. X mais x mais x é 3x, que é igual a 180 graus. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então x é 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Observa que descobrimos a medida do ângulo. E eu sei que aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. 3 ângulos agudos. Então esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Tá bom? Então aqui é um triângulo acutângulo. Beleza? E aí você fala assim, professor, todo triângulo equilátero é acutângulo? Sim, todo triângulo equilátero é acutângulo. E além dele ser acutângulo, todo triângulo equilátero, os ângulos internos são iguais? Sim, todo triângulo equilátero aqui vai ser 60. Aí se eu desenhar esse triângulo aqui, ó, imagina, aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui mede 1. Quanto que mede esse ângulo aqui? 60 graus, porque ele é equilátero. Se ele é equilátero, os ângulos são iguais a 60, tá bom? Então, esse já foi. Agora vamos para esse triângulo aqui, olha. Eu já posso classificar ele de acordo com o lado, né? Eu sei que aqui é 4 e eu sei que aqui é 4. Não me deu esse lado. Se não me deu, pessoal, é porque é diferente desses dois, tá bom? É diferente. E a gente observa que ele é maior. E qual é o triângulo que tem 2 lados iguais? É o triângulo isósceles. Então eu já posso classificar ele aqui, ó. Isósceles. Beleza? Aqui é 4, aqui é 4. Não sei quanto que vale esse, mas certamente é diferente. Bom, agora eu preciso classificar de acordo com o ângulo. E já dá para classificar, né? Ó, ele tem um ângulo de 120 graus. Ângulo de 120 graus é chamado de ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, então esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Então vou colocar aqui, ó, um triângulo obtusângulo. Tá bom? Então já classifiquei de acordo com o lado e de acordo com o ângulo. Agora eu preciso calcular essa medida x aqui. E eu tenho várias maneiras de fazer. Uma é somando os ângulos internos. Esse mais esse pedacinho aqui tem que dar 180. É uma maneira de fazer. A outra é sabendo que esse ângulo externo é igual
esse mais esse. É uma outra propriedade de triângulo. Eu vou somar os ângulos internos. Aí você fala assim, professor, mas eu não sei quanto que vale esse. Bom, mas nós vamos calcular. Dá uma olhadinha, ó. Aqui não é meia volta, pessoal, ó. Aqui não é um ângulo de meia volta, que nós chamamos de ângulo raso. Um ângulo raso tem quantos graus? 180, não é? Se o ângulo raso tem 180 e aqui tem 150, quanto que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho vale 30, ok? Agora eu vou somar esse, ó. X mais 120 mais 30, isso tem que dar 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então vai ficar aqui x mais 120 mais 30 dá 150 graus, é igual a 180. Vou passar o 150 para o outro lado, vai ficar 180 graus menos 150 graus. Então o x é igual a 30 graus. Aí você fala assim, professor, mas eu encontrei os 30 graus aqui. E agora aqui também é 30 graus que eu achei no x? Sim, isso vai acontecer em todo triângulo isósceles ou todo triângulo obtusângulo. Se ele tem dois lados iguais, ele também vai ter dois ângulos iguais, tá bom? Isso é regra. Aqui não tem três lados iguais, então automaticamente os três ângulos são iguais. Equilátero, os ângulos vão ser de 60. Aqui o isósceles, dois lados iguais, então automaticamente vai ter dois ângulos iguais. Se eu já sei que aqui é 30, eu posso colocar aqui também 30, tá bom? Então isso vai ser uma regra, tá bom? Vamos fazer aqui os próximos dois triângulos, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos classificar esse triângulo aqui, olha. Olha os lados, dois lados iguais e um lado consequentemente diferente. Triângulo que tem dois lados iguais, qual que é a classificação dele de acordo com os lados? É um triângulo isósceles, isso mesmo, triângulo isósceles, ok? Agora eu vou classificar ele quanto aos ângulos. Acabei de falar para vocês no triângulo anterior que toda vez que um triângulo é isósceles, ele tem dois ângulos com a mesma medida, não é? Então, ó, aqui é 3, aqui é 3, então esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Pronto. Agora, eu tenho que saber qual que é a medida desses ângulos, né? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que se eu somar todos os ângulos, tem que dar 180, não sei? E eu acabei de falar, esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Agora, quanto que mede esse ângulo? Olha aqui, pessoal. Aqui é 110. Meia volta, ou seja, um ângulo raso, vale 180. Então, quanto que vale esse pedacinho? Esse pedacinho é o 180 menos o 110. Esse pedacinho é 70. Então, esse pedacinho aqui é 70. Se esse é 70, esse aqui também é 70. Agora, esse mais esse tem que dar 180. Então, x mais 70 é igual a 180 graus. 70 mais 70 é 140, é igual a 180 graus. X é igual a 180 graus, vou passar o 140 para o lado de lá e ele vai negativo, ó. Então, o x é igual a 180 menos 140, vai dar 40 graus. Pronto. Se o x é 40, observe que aqui é 40 e aqui é 70. Os três ângulos são menores do que 90. Se os três ângulos são menores que 90, eu tenho três ângulos agudos. E quando eu tenho três ângulos agudos, o triângulo é conhecido como triângulo acutângulo. Então aqui, de acordo com os ângulos, acutângulo. Ok? E o último triângulo aqui, ó. Eu já posso até classificar ele, né? Aqui, ó, o ângulo. Olha aqui, esse ângulo aqui é o quê? É um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo é um ângulo reto, automaticamente é um triângulo retângulo. Tá bom? Retângulo. Os lados. Nesse momento, pessoal, ele não me deu ali
a medida dos lados. Observa, ele não me deu os lados. Não me deu os lados. Mas aí, eu vou aqui achar a primeira medida do x. Porque se ele não me deu os lados, esse triângulo retângulo pode ser isósceles, ou seja, dois lados iguais. Ou ele pode ser escaleno, com os três lados diferentes. Ele só não vai poder ser equilátero. Triângulo retângulo nunca é equilátero. Ele pode ser isósceles ou escaleno. Equilátero nunca. E para isso eu vou achar esse ângulo primeiro. Eu sei que se eu somar os ângulos internos do triângulo, ó, esse, mais esse, ó, x mais 37 graus, mais esse aqui mede quanto? 90, isso mesmo. Mais 90 graus tem que dar 180 graus. Então aqui, ó, 37 mais 90 dá 127 graus. É igual a 180. Então x é igual. Vou passar o 127 para o outro lado, ó. Vai ficar 180 menos 127 graus. X é igual. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 180 menos 127. Pega emprestado. Aqui fica 7, aqui 10. 10 menos 7. 3, 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então o x é 53 graus. Pessoal, observa que esse ângulo é um ângulo de 53 graus. Esse ângulo é um ângulo de 37 e esse ângulo é um ângulo de 90. Se os três ângulos são diferentes, quer dizer que os três lados também são. Então, se os três lados também são, a classificação desse triângulo é um triângulo escaleno, tá bom? Então, são regrinhas de ouro, ó. Triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. Três lados iguais, três ângulos iguais. Triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Triângulo escaleno, três ângulos diferentes, então três lados diferentes, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 2 e última de hoje. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, acompanha comigo na leitura. Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma distância dos pontos A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para indicar onde deve construir o poço. Então, pessoal, observa aqui que está aqui, olha, os pontos A, B e C, onde ficam as casas. E vai construir um poço que tem que ter a mesma distância das casas. Primeira coisa que eu vou fazer, nós estamos estudando o que nessa semana? Nós estamos estudando triângulo, né? Então eu vou fazer o triângulo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, só para ficar melhor para você visualizar. Eu vou fechar aqui os triângulos, ó. Um triângulo aqui, ó. Uma reta aqui, uma semi-reta, né? O meu poço vai ter que ficar dentro desse triângulo. Só que ele não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar a uma mesma distância. Na semana passada, nós estudamos a mediatriz, né? Que é uma reta que divide uma outra reta ao meio. E no triângulo nós vamos ter aqui 3 mediatrizes. E essas mediatrizes vão se encontrar no meio. Quer dizer que onde elas se encontrarem, a distância desse ponto até o A, o B e o C vai ser a mesma. Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou fazer esse desenho? Nós vamos usar o compasso. Você vai pegar o seu compasso e vai colocar, por exemplo, ó, esse aqui é o meu compasso, né? O compasso utilizado aqui para o quadro branco. Eu vou colocar aqui no ponto A, dá uma olhadinha, ó, em cima do ponto A, para eu poder então fazer a mediatriz desse lado AB. Então eu vou colocar aqui no ponto A. O que eu vou fazer? Eu vou dar um risquinho aqui em cima, ó, para ficar um pouquinho maior, para poder dar certo, ó, vou colocar assim, ó, dei um risquinho, pronto. Aí eu vou aqui, vou tirar o meu compasso, vou colocar do lado de cá. Ó, dá uma olhadinha. Dou um outro risquinho. Pronto. Observa que esses dois risquinhos se encontram num ponto, né? Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo aqui, olha. Dá uma olhada, ó. Dá um pouquinho de trabalho que eu estou usando aqui no quadro, ó. Vou fazer aqui, ó, um risquinho. Venho aqui nesse ponto aqui de novo, ó, no ponto B.
E vou fazer um outro risquinho aqui. Eles têm que se encontrar, viu? Pronto. Beleza, ó. Esse ponto aqui e esse ponto. Agora, pessoal, eu vou pegar uma régua e vou riscar uma retinha passando por esses dois pontos. Olha, dá uma olhadinha, ó. Vou passar por esses dois pontos, ó. Vai passar aqui e vai passar ali, ó. Para ficar direitinho. Essa reta aqui é a mediatriz desse lado AB. Dividiu aqui ao meio, ó. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa. A mediatriz para o lado BC e a mediatriz para o lado AC. Tudo usando o compasso. Então, qual que é o passo? Eu vou fazer desse lado aqui agora, do AB, ó. Vou pegar aqui. Vou dar um risquinho aqui, ó. Se quiser apagar essa que foi feita aqui, ó. E deixa só a parte de baixo, pode. Para não ficar muita coisa aqui no desenho. Vou deixar só essa partezinha aqui que é o que me interessa no final. Ó, vou fazer do lado aqui BC, ó. Então, ó, vou fazer uma curvinha aqui, uma desse lado e uma desse lado aqui, ó. Pronto. Agora eu vou aqui no ponto C, ó, dá uma olhadinha. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar um risquinho aqui. Observa que ele não encontrou com esse, né? Então vou ter que melhorar esse risco aqui. E vou dar um risquinho do lado de cá, ó. Encontrou aqui, ó. Esse ele não encontrou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no B, ó. Coloco o compasso ali. Volta aqui, ó. Até encontrar, ó. Encontrou aqui, não encontrou? Agora eu vou pegar de novo a minha régua, né? Nesse caso eu estou usando um esquadro e vou riscar esses dois pontos, o encontro deles, ó. Minha régua até é um pouquinho pequena, né, ó. Pega aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se chegaria lá certinho, ó. Isso. Pronto. Vou apagar esse excesso aqui. Que eu não preciso desse excesso, eu só preciso dessa reta. Ó. Então aqui, ó, é a mediatriz. Observa que as duas mediatrizes estão se encontrando nesse ponto, né? Estão se encontrando ali. Isso quer dizer que vai ser aqui o poço, ó. Nesse ponto aqui vai ser o poço. Eu vou até fazer essa mediatriz do AC para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui do AC agora, ó. É um processo um pouquinho lento, tá, pessoal? Mas é assim mesmo. Então, ó, vou dar um risquinho aqui, AC. Ó, dá uma olhadinha. Pronto. Na parte de baixo tem que fazer na parte de cima também, ó. Do C. E vou fazer aqui a parte de cima em relação ao A também. Pronto, ó. Agora eu vou pegar a minha régua e vou ligar esse pontinho aqui onde ela se encontrou com esse pontinho aqui. Observa que vai passar exatamente ali, ó, onde é que eu falei com vocês, ó. Vai passar exatamente aqui nesse ponto, ó. Opa, deixa eu fazer direito aqui. Minha régua é pequena, na hora desse encontro aqui dá problema. Ó. Pronto, ó. Exatamente aqui, ó. O ponto de encontro das três mediatrizes. Tá bom? Então é aqui que vai ter que ser o poço. Que ele chamou aí de ponto P. Na hora que você for fazer isso usando o seu compasso, o que você faz? Você coloca a ponta seca no ponto aqui e vai riscando. Risca desse lado, risca em cima. Tá bom? Porque é um processo um pouquinho trabalhoso, justamente para a gente acostumar aí a utilizar também o compasso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!